Fala, meus amigos corredores, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o nosso bate-papo aí vai ser sobre hidratação e alimentação pré-maratona. E quem vai explicar esse assunto melhor pra gente aí é o professor Kleber e o professor Lancha Júnior. Como a gente deve aí se preparar na alimentação aí, faltando alguns dias para a maratona e no dia da maratona. Neste domingo, dia 8 de abril, estarei fazendo aí meus primeiros 42 quilômetros na Maratona de São Paulo. Então, torçam por mim. Lembrando também que esse vídeo é uma parceria com as meninas do canal Viva Mais Fit, que fizeram essa reportagem aí e me cederam a imagem para estar divulgando para vocês. Na sequência, estarei postando um vídeo que vai falar também sobre hidratação e alimentação, só que pós-maratona, para nossa recuperação. Tá legal? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal aí para ser avisado desses próximos vídeos. E assista um vídeo agora. São Paulo é uma competição muito complicada. Muito árdua. Muito árdua, até a gente tem no linguajar do dia a dia o hábito de falar que se você não gosta de alguém, dá de presente para ela uma inscrição da Maratona de São Paulo, que é o inferno na Terra. Pergunta: quais os cuidados da alimentação, agora aprendendo com você, na véspera da prova ou nos dias que antecedem a prova e no dia da prova em termos de alimentação? Tá. Quando nós pensamos na prova mais longa, que é a maratona, que é um desafio muito grande, principalmente em termos mentais, e você colocou muito bem a questão de São Paulo, ela coloca um desafio mental ainda maior, porque a pessoa ela tem que lidar ao longo da prova com aquele calor a prova inteira. Pega São Paulo, Rio de Janeiro, onde você vai ter provas com temperaturas acima de 20 graus, o desafio é muito grande. Coincidentemente, São Paulo e Rio de Janeiro tem também uma umidade relativa do ar muito alta, então é um desafio ainda maior. Nessas provas, hidratação então fundamental. Como manter uma boa hidratação? Se você vai fazer uma prova no final do mês, é interessante que ao longo de 30 dias você garanta um consumo regular de água ao longo dos 30 dias. Como fazer isso? Consumir 1 copo de água por hora. É um cálculo muito simples. O cálculo é sempre 1 litro de água para cada 1000 calorias gastas, o que vai dar para um corredor aí de maratona perto de 3 litros por dia. Quando a gente fala 3 litros, parece um volume grande. Quando você divide em 200 ml em 15 copos, ou seja, 15 horas tomando 200 ml, dilui bem. Praticável, né? É uma coisa aceitável, fácil de se cumprir. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, uma alimentação pré-maratona, ela envolve de 2 a 3 dias, onde a ingestão de carboidratos se prevalece, tem uma grande concentração, uma grande quantidade. Então é importante que o indivíduo treine isso também, ou seja, ele vai fazer um treino de 30 km, ele treine fazer alimentação para os 30 km que se assemelha à alimentação que ele vai fazer na maratona. Então, no dia da prova, o que ele faz? A prova é no domingo, então ele precisa dessa alimentação quando? Ele vai precisar sábado, sexta e quinta-feira. Então, 3 dias antes da prova, ele aumentar bem a ingestão de carboidrato. Nós tivemos Berlim recentemente. Alguns amigos perguntaram para nós assim, eu faço aquela dieta onde eu tiro o carboidrato 5 dias antes e depois eu aumento. Hoje em dia a gente evita esse tipo de manobra porque a retirada 5 dias antes da prova do carboidrato pode induzir uma imunossupressão nesse indivíduo. E ele pode ter infecções oportunistas, gripe, resfriado, o que vai comprometer a prova inteira dele. Então, o ideal é que ele faça esse consumo de maior quantidade de carboidrato 3 dias antes da prova. Durante a prova, uma coisa que faz a diferença, minha primeira maratona foi em 1994, na época nós não tínhamos ainda esses sachês de carboidrato, né, que hoje torna o consumo muito mais prático, então a gente consumia muito fruta seca, sachêzinho de mel, era o que tinha à época, né? Então, uma dica importante é, a partir da largada, e a partir da largada mesmo, ou seja, antes do tiro de largada, consuma um sachê desses de carboidrato ou uma bisnaguinha de pão a cada 30 minutos. A importância disso, Kleber, não é para aquele momento que você está fazendo o consumo, é sim para 15 ou 20 quilômetros à frente. Então, com isso, ele consegue diminuir a perda de glicogênio. Importante, diminuir a perda, ele não vai conseguir melhorar, ele vai perder menos. Então, o objetivo ali não é que ele consiga recuperar, mas sim ter uma manutenção e a manutenção da velocidade. Todo maratonista já experimentou o que a gente chama de a parede, né? Os 32 quilômetros. Lá é onde a concentração de glicogênio cai. Então, se a pessoa faz esses 3 dias que antecede a maratona,
consumindo uma boa quantidade de carboidrato, faz uma boa hidratação e faz esse consumo de carboidrato a cada 30 minutos, contando da largada, essa pessoa ela não vai sentir esse desafio dos 30 km. Isso vai acontecer mais próximo do final da prova. Então ela vai conseguir fazer numa velocidade boa, no tempo que ela deseja, dentro do limite de competência que ela pode entregar para a maratona. Perfeito. E no caso, você falou de aumentar esse aporte de carboidrato nos dias que antecedem. Em termos percentuais, quantos por cento mais ou menos, assim, de uma forma bem prática, que o corredor pode olhar para o prato ali e falar, não, X% a mais, quanto mais ou menos? A gente inclusive publicou isso num livro de um amigo nosso chamado Eric Rawson, onde a gente fala dos cuidados do indivíduo que vai fazer a maratona e qual é a quantidade percentual que tem que ser de carboidrato. A recomendação é que isso chegue até 80% da ingestão calórica total dele em carboidrato. Essa orientação é importante no pré-prova e ela vai garantir uma boa reserva de glicogênio para que esse indivíduo consiga terminar a prova de forma intacta, ou seja, com um menor índice inflamatório, com as menores consequências pós-prova, como uma prova de 42 km. Então, perto de 80% total calórico. Segunda dica que foi a questão da alimentação na véspera da maratona e no dia da maratona. Falaremos depois, mais à frente, da alimentação pós-maratona, que é uma coisa importante também que o atleta deve conhecer. Muito obrigado, Lancha. Obrigado você, Kleber.